Olá, boa tarde, aqui é o Dr. Leandro Milini e passando aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre honorários advocatícios. Dentro das questões que são mais incidentes e que geralmente são as maiores dúvidas dos nossos clientes, das pessoas interessadas por contratar um advogado, nós percebemos que há muitas dúvidas sobre honorários advocatícios, ou seja, a remuneração a qual o advogado receberá para cuidar e tratar de uma causa, de um cliente, de uma pessoa interessada ou de um necessitado. Então, o advogado ele é remunerado por meio de honorários. E da mesma maneira, quando a gente precisa, por exemplo, de um serviço de um dentista, de um arquiteto, de um engenheiro, é muito comum que sejam pactuados honorários, a remuneração pelo trabalho desses profissionais liberais. E os honorários contratuais, como o próprio nome já explica, são aqueles honorários previstos no contrato de prestação de serviços, por meio do qual o advogado ele irá assumir uma responsabilidade, por exemplo, de defender uma pessoa numa ação judicial ou então de propor em favor do autor, do seu cliente, uma demanda, correto? Esse honorário irá prever também a extensão dessa atuação, por exemplo, até a sentença, que é primeiro grau, ou até segundo grau, ou ainda até o trânsito em julgado, que seria o encerramento desta ação. E é claro que esses honorários irão acompanhar a atuação deste profissional. É muito comum também as pessoas terem dúvidas sobre o momento em que esse pagamento dos honorários deverá acontecer. No início da demanda ou então no final do processo, certo? E muitas vezes, talvez também seja a sua dúvida, muitos clientes dizem: Dr. Leandro, eu, por exemplo, distribuí uma ação trabalhista numa ação de uma empresa que eu trabalhei, enfim, e o advogado me cobrou um percentual sobre o que eu ganho, que seria o êxito, né? O percentual sobre o benefício econômico da ação. Então isso é muito comum na área trabalhista, até porque se nós formos lembrar e pegar na origem da Justiça do Trabalho, é mais uma questão de proteção do trabalhador, muito devida e muito correta. Então os profissionais, os advogados que atuam na Justiça do Trabalho, até pela grande incidência de sucesso dessas ações, por ser uma questão de proteção do trabalhador, muitas vezes, e até pela natureza alimentar da verba, uma vez que era o salário do trabalhador que estava atrasado. Então, tudo isso acaba refletindo numa obtenção de ganho muito concreta, diferentemente das ações na área civil, por exemplo. Então é natural que na área trabalhista se cobre um percentual sobre o êxito da demanda. Então o trabalhador acaba não tendo que desembolsar esses honorários no início. Na área civil, não existe tanta essa gama de certeza e de proteção da Justiça do Trabalho com relação ao ganho dos pedidos, né? O advogado também ele não consegue, ele nem deve, é vetado por lei, Estatuto da Ética e da Advocacia e outras leis que regem, leis federais, que regem a atividade do advogado, ele não pode garantir um resultado, certo? O que ele pode e deve garantir é comprometimento, uma atuação forte com base na lei, na doutrina e nos entendimentos jurisprudenciais atualizados daquela causa, exatamente para aumentar a chance de êxito do seu cliente. Inclusive, é recomendado que isso seja feito antes da distribuição da ação, para que a parte, o cliente, tenha ideia dos riscos da demanda, certo? Então, na área civil, é mais comum serem convencionados honorários contratuais, né, a título de prolabore inicial, para que o advogado consiga elaborar a petição inicial, separar os documentos da causa e distribuir a demanda. Muitas vezes, a gente deve relembrar, num caso que tem urgência, por exemplo, muito comum na área médica, o advogado não vai só distribuir a ação, ele deverá despachar com o magistrado, buscando obter aquela decisão liminar que seja favorável ao seu cliente. O que eu quero dizer com isso é que a atuação do advogado, principalmente na área civil, demanda muito trabalho, principalmente no início do processo. Por isso que é muito comum que esses honorários contratuais prevejam o pagamento de um prolabore inicial,
É claro que esses honorários poderão também ser parcelados. O advogado e o seu cliente têm liberdade de poder pactuar tudo isso. Existiria ainda uma outra hipótese desses honorários contratuais, prever as duas espécies, tanto de êxito como prolabore inicial no início dos trabalhos. Então, uma parte desses honorários, em vez de ser cobrado tudo no início, existiria a possibilidade de honorários de prolabore inicial exatamente para remunerar esse trabalho inicial do advogado, de fazer a petição inicial, que seria o relato dos casos, organizar os documentos, despachar a liminar e, havendo êxito, um pagamento ao final, com base no benefício econômico da parte do cliente. Isso é usual e praticado no mercado, principalmente dos advogados que militam na área civil, ok? Então, hoje deixando esse esclarecimento, converse com o seu advogado, verifique o contrato e quais são os honorários que você, cliente, deverá remunerar o seu advogado pela atuação profissional, ok? Se estes honorários deverão ser pagos ao início do processo, como um prolabore inicial por este trabalho inicial que ele terá, ou se será pago somente no final, que geralmente são os honorários de êxito mais comuns de serem encontrados na área trabalhista, tá bom? Muito obrigado e até a próxima!